A Prefeitura de São Paulo vai seguir a recomendação do governo do estado sobre a volta do uso de máscaras em locais fechados após aumento no número de internações por Covid-19. Vou chamar a Bruna Macedo, ela tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Bruna, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você e a todos que acompanham a gente aqui no Visão CNN. Pois é, terminou a reunião da Prefeitura, que aconteceu por volta das 13 horas, reuniu integrantes do Comitê de Saúde e ficou decidido que o município, a capital paulista, deve seguir a orientação do Estado e, a partir de agora, portanto, recomenda o uso de máscaras nos ambientes fechados e também nos ambientes escolares. A partir de agora, a Prefeitura também recomenda a ampliação da vacinação aqui na capital paulista, porque em todo o Estado, mais de 10 milhões de pessoas ainda não tomaram a dose de reforço. A gente lembra, essa recomendação acontece justamente por conta do aumento no número de casos. Eu tenho os dados aqui para vocês. Houve um aumento de 136% nas internações por Covid-19 no mês de maio. A média móvel de casos cresceu 14%, cresceu de 106%, melhor dizendo, em uma semana, e a média móvel de mortes aumentou 14%. Também em 7 dias. A gente lembra que trata-se de uma recomendação e não de uma obrigatoriedade. Mais cedo, eu conversei com o secretário estadual de saúde, Jean Gouristay, e ele atribuiu esse aumento no número de casos também à mudança de tempo. Aqui em São Paulo está fazendo mais frio, as pessoas acabam se aglomerando em lugares fechados, o que propicia, a gente sabe, a disseminação não só do vírus da Covid-19, mas também de outros vírus respiratórios. A gente vai acompanhar agora um trechinho dessa entrevista que eu fiz com o secretário estadual de saúde, Jean Gouristay. Vamos ver. O governo do estado de São Paulo está sempre avaliando todos os índices da saúde, especialmente as internações e mortes. São elas que revelam o impacto de doença numa determinada região. E é isso que vem deixando essa tranquilidade de recomendar máscara, não torná-la obrigatória, porque os números não condizem com esta necessidade. Vou chamar o Leandro Rezende porque é importante uma conversa sobre isso, Leandro. Tudo que acontece aqui em São Paulo, todos nós, no Brasil inteiro, estamos de olho o tempo inteiro porque pode abrir um precedente ou ser um exemplo para o resto do Brasil. Você conversou sobre isso com o pesquisador Marcelo Gomes, que é coordenador do Infogripe. Qual é a avaliação dele sobre a recomendação da volta do uso de máscaras, hein? Luciana, conversei hoje com o Marcelo Gomes sobre vários assuntos que permeiam as nossas dúvidas sobre esse momento da pandemia, né? Primeiro, o retorno de máscaras em locais fechados em São Paulo. Ele diz que isso é uma boa ideia, que isso não deveria ter sido abandonado no país todo, do jeito que foi o uso de máscaras em locais fechados, que em locais abertos a situação, de fato, permite que hoje, né, você não tenha essa obrigatoriedade do uso de máscaras, mas em locais fechados isso deveria ter permanecido. Por quê? O que ele atribui esse crescimento dos casos de Covid, da própria percepção de que há em curso uma suposta nova onda de Covid, a gente não pode falar nesses termos ainda, mas há uma percepção de que o número de casos está aumentando. Ele faz uma avaliação de que o relaxamento das medidas de distanciamento social, combinado à chegada dessa onda de frio, do qual a gente tanto falou na região sul, aqui no sudeste também, tudo isso fez aumentar, no monitoramento que ele faz pelo Infogripe da Fiocruz, fez aumentar progressivamente ao longo das últimas semanas o número de casos de pessoas com síndrome respiratória aguda grave, que depois nos testes se comprova, né, que esse é um primeiro indicador de que a Covid está em crescimento. Ele faz uma avaliação de que os estados da região sul hoje estão puxando essa fila do Brasil no que diz respeito aos casos de coronavírus, né, a percepção de que os casos têm aumentado. Ele traz alguns dados aqui que são importantes, né? São Paulo, como a gente está falando do estado de São Paulo, entre a primeira semana de abril e a última semana de maio, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave cresceu 150% entre os adultos. Isso significa que a gente vai voltar a viver o que a gente viveu, por exemplo, no começo do ano com a variante Ômicron? Segundo o Marcelo Gomes, não. Os números absolutos mostram que a vacinação, a dose de reforço para os adultos, que embora ela não tenha tido a aderência
da maior parte da população, elas são muito eficazes para poder evitar que a gente tenha um cenário parecido com o que a gente teve no começo de 2022. Aquele cenário triste a gente não vai ver voltar agora, mas isso não significa que a gente não deva, nesse momento, acender esse sinal de alerta. E aí, Luciana, aproveitei para tirar uma dúvida com ele sobre a quarta dose, né? Porque nós, adultos, já tomamos a terceira dose de reforço. Quem não tomou deveria ter tomado, porque está disponível já desde o comecinho do ano. E perguntei para ele sobre quando nós, adultos, que não temos comorbidades, não somos imunossuprimidos, quando que a gente vai tomar, afinal, a quarta dose. E o que ele me diz é o seguinte: ainda não há consenso científico para que pessoas que tenham menos de 60 anos de idade, não tenham comorbidade, precisem tomar essa quarta dose de vacina contra a Covid-19. Não há esse consenso ainda e isso, é claro, é algo que a ciência progressivamente vai evoluindo. Quem tem que tomar a quarta dose, a segunda dose de reforço, são os idosos acima de 60 e também as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de comorbidade, sejam imunossuprimidos. Essa galera tem que tomar. Agora, nós ainda não tem data. Importante é tomar a terceira dose. A primeira dose de reforço isso já era para toda a população adulta ter tomado, Luciana. E há consenso científico, Leandro, é que as máscaras protegem. Isso todos os cientistas afirmam e reafirmam. Então, se quem tiver bom senso quiser continuar utilizando a máscara, e tem muita gente que está utilizando, eu não utilizo o tempo todo, mas nos locais fechados ainda tenho dificuldade de retirar, né? Dependendo do local. Local que eu não conheço muita gente, principalmente. Então, é bom sempre ter uma máscara por perto para utilizar. Obrigada, Leandro.